Olá, crianças! Vocês estão bem? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Marilane Moraes, estou bem e feliz porque estamos aqui hoje juntos para mais uma aula. O nosso componente de hoje é História e eu quero te convidar a embarcar comigo nessa aventura do aprendizado. Estão prontos? Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula e para isso eu quero mostrar a vocês uma imagem. Peço que observem com bastante atenção porque nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, certo? Olha só, o que vocês observam nessa imagem, turminha? Olhem com bastante atenção, percebam cada detalhe. E aí? Muito bem, nós conseguimos aqui visualizar, a representação do mapa do Brasil. Mas esse mapa, ele tá diferente, não tá? Do que nós costumamos ver? Muito bem, nele nós não estamos vendo apenas a representação dos estados e suas capitais. Observando atentamente, nós conseguimos perceber aqui a presença de várias imagens. Imagens essas que são coloridas, alegres e que parecem nos contar alguma coisa. Vocês conseguem perceber essas imagens? Observem com bastante atenção. Em todos os pontos do nosso mapa há uma imagem. E o que será, turminha? Por que será que essas imagens estão aparecendo ali? O que será que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Olhem só, quero que vocês estejam atentos porque entendam que o nosso país, o Brasil, ele é um país rico em cultura e ele é muito diverso. Então há uma diversidade muito grande na nossa nação. Por isso, eu trouxe essa representação para iniciar a nossa aula de hoje, para que vocês compreendam que além de estados e de suas capitais, com os seus municípios e tudo mais, existem outras coisas que formam também cada uma das nossas regiões, dentre elas as culturas, isso mesmo. Dentro dessas culturas existem várias festividades. E você aí de casa, você gosta de festas? Muito bem, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre algumas festas, conversar sobre elas, ver suas características e alguns conceitos também na aula de hoje. Tudo bem? Vamos então prosseguir. O Brasil é um país com diversidade cultural. Elementos das tradições de vários grupos étnicos estão presentes nas festividades nacionais. Povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos e de outras partes do mundo contribuíram para a formação da culinária, do vestuário, da religião, do folclore e das celebrações do Brasil. Então, turminha, olha só, como nós estávamos falando, o Brasil é um país, cheio de diversidade. E essa diversidade nós não encontramos apenas na culinária ou só nas vestimentas, são em vários pontos que compõem uma sociedade. E aí, eu queria conversar com vocês sobre isso. O que será que nós podemos encontrar, de diversidade aqui no nosso estado no que se trata de festas? E se nós observarmos outros estados, de outras regiões, será que existirão festas em comum entre eles? São muitas perguntas, não é mesmo? Mas todas elas nós vamos conseguir responder no decorrer dos nossos estudos. Vamos prosseguir. Tenho aqui algumas perguntas para você. A primeira delas é se você gosta de festa. Você gosta de festa? Gosta de participar, de organizar, de ser convidado? E aí, gostam? Eu gosto muito de festas. Vamos ver se temos outra pergunta. E que pergunta é essa? Que tipo de festas você costuma participar? Então, turminha, onde você costuma ir? Que tipo de festas? Talvez você já me respondeu assim que eu terminei de falar, você já começou a me responder aí de casa, falando, eu costumo ir a aniversários. E sim, os aniversários são um tipo de festa, são festas familiares, não é mesmo? Mas será que você já foi a alguma outra festa? Conhece algum outro tipo de festa? E turma, será que todas as festas são iguais? E aí? Será que todas são iguais? Será que uma festa de aniversário, por exemplo, que é muito comum a vocês, é igual a uma festa de casamento, por exemplo? Será que eles têm a mesma finalidade? O que vocês acham? E se nós pensarmos em outras festas, será que existem outras festas e essas serão iguais, por exemplo, a um aniversário?
É de se pensar, não é mesmo? E eu espero que ao final dessa aula você consiga me responder esses questionamentos iniciais. Festa popular. Turma, observem bem esse nome, festa popular. Se eu perguntassem a vocês, se vocês sabem me dizer o que é uma festa popular, ou até mesmo o que esse termo significa, com as suas palavras, você saberia me dizer? Você já ouviu, já estudou sobre? O que você poderia me relatar sobre esse tema aqui? Festa popular. Conseguiram lembrar de alguma coisa? Vamos verificar o que temos para aprender sobre esse tema hoje? Olhem só. Festa popular são comemorações feitas em ocasiões específicas que contam com a participação de muitas pessoas e que fazem parte dos costumes de cada região brasileira. Então, olhem só, turminha, as festas populares, elas vão ocorrendo durante o decorrer de todo o ano, certo? Mas é importante nós lembrarmos que algumas dessas comemorações, algumas dessas festas populares vão se repetir nas diferentes regiões, isso mesmo, e outras, todavia, vão estar acontecendo apenas em uma região, certo? Em uma região apenas, tá bom? E uma coisa interessante é que essas festas, quando elas vão sendo reproduzidas em outros locais, que porventura não foram seus locais de origem, elas vão sofrendo adaptações, modificações. E vocês vão entender bem isso quando eu for explicar a fundo sobre algumas festas em nossas futuras aulas. Vamos mais algumas perguntinhas. Por que será que que essas festas existem? Por que será que existem as festas populares? Por que elas existem? Nós vimos que elas são comemorações, né, que são feitas em cada região, mas por que elas existem? Qual é a finalidade delas? Vocês já pararam para pensar? Interessante essa pergunta, né? Vamos ver a próxima? Elas são iguais às festas da nossa família? O que vocês acham, turminha? O que vocês acham? Será que elas são iguais às festas da nossa família? Bom, quando nós falamos, né, das festas populares, nós precisamos lembrar que elas existem para celebrar tradições, para manter viva várias tradições que a nossa sociedade herdou. Isso mesmo, mantém-se vivas as tradições, mantém-se também a comunhão, não é verdade? E quando se fala em festas populares, é importante nós lembrarmos sobre um termo que já estudamos em aulas anteriores, que se chama miscigenação. Nós precisamos lembrar que a nossa sociedade ela é feita a partir da junção de vários povos. Esses povos sendo diferentes e sofrendo, né, esse ajuntamento, o que acontece? Nós vamos herdando costumes, herdando não somente características físicas, mas também culturais e sociais. E essas características muitas vezes estão impressas em diversas festas que nós estudaremos no decorrer de nossa aula. Vamos prosseguir então. Sabemos que nossa sociedade é composta de miscigenação. Assim, a cultura brasileira é formada pelas tradições de vários povos. Indígenas, africanos, europeus, asiáticos e outros. Dada essa formação diversificada, muitas festas populares trazem marcas da presença desses povos no território brasileiro. Temos aqui algumas perguntas. Primeira delas, e por que tantas celebrações? Essas festas são todas iguais em todo o Brasil? Turma, o que vocês acham? Bom, já ficou uma dica que eu faço a primeira pergunta, né? Eu pergunto a vocês por que tantas celebrações. Se eu coloquei esse termo aqui, tantas celebrações, nós já conseguimos responder uma perguntinha feita no início da nossa aula, que existem várias festas, não é mesmo? Então, por que tantas celebrações? Nós podemos entender que um dos fatores para que isso ocorra, sejam mais de uma festa, é para que nós temos diversas tradições a serem lembradas, a serem exercidas, festejadas, não é verdade? E será que essas festas que ocorrem aí nas regiões, será que elas são todas iguais? Ou será que elas se diferem uma das outras? O que vocês acham? Bom, vamos continuar a nossa aula e ver se você sozinho consegue me dar essa resposta? As festas são diferentes em cada lugar do país.
O Brasil é composto de 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E cada uma delas tem suas tradições. É importante ressaltar que algumas das tradições acontecem em mais de uma região. Dentro das tradições culturais existem as músicas, as danças, os trajes e as comidas tradicionais, que são diferentes em cada um dos lugares. Lembram que eu falava para vocês há pouco que muitas festas, elas se reproduzem, né, em regiões diferentes, é o que nós acabamos de ler de forma resumida. Então, algumas festas que acontecem, por exemplo, na região Nordeste, elas vão acontecer também na região Norte, mas com algumas diferenças, entende? As comidas, até mesmo os trajes, muitas vezes eles são alterados, eles sofrem essas alterações, essas modificações, de acordo com o lugar em que a festa estará ocorrendo. Então, de forma geral, o que acontece? A essência da festa popular, ela permanece, certo? Mas cada região vai imprimindo, né, a sua característica peculiar. Então, há festas que em alguns lugares que é costume fazer frio, por exemplo, a bebida principal vai ser uma bebida quente. Mas quando vem essa festa ser reproduzida na região norte, que é uma região de muito calor, como nós sabemos, as bebidas elas não se apresentam, né, em sua grande maioria, na forma quente, e sim bebidas geladas. Esse é um dos exemplos de alterações que nós podemos perceber entre uma festa e outra. E aqui, turminha, essa é a primeira imagem de 3 que eu tenho para mostrar para vocês. E olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que eu quero que vocês percebam nessas imagens, tá bom? Eu vou mostrar para vocês 3 imagens. Eu quero que vocês observem com atenção, prestem atenção no cenário, nas vestes. E eu quero que você se pergunte o seguinte: qual dessas imagens é comum a vocês? Ou seja, talvez sejam festas que ocorram aqui no nosso estado e na nossa cidade, tá certo? Então vamos lá, a primeira imagem que eu tenho é essa daqui. Você consegue conhecer, é comum para você essa imagem? Você consegue identificar que tipo de festa é esse? Olha, nós conseguimos perceber ali, né, a decoração feita a partir de bandeiras, as roupas são bem coloridas, conseguimos ver que as pessoas estão dançando ali em pares, outras pessoas ali na plateia assistindo. A próxima imagem, olha só, nós temos ali a presença, né, de instrumentos, de um objeto, também parece ser, né, uma representação de dança, e eles estão fazendo uso de uma sombrinha, não é mesmo? E a nossa última imagem, olha só, já tá bem colorido também, tem aqui a presença de um boi. E aí, turma, quais dessas festas é comum a vocês? Será que alguma delas ocorre aqui na nossa cidade? Bom, quero te dizer que a nossa aula está chegando ao fim, mas não fique triste. Eu te espero na nossa próxima aula para continuarmos aprendendo. E não se esqueça, continue estudando na sua casa, acessando a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.